Sejam todos bem-vindos à nossa tabacaria. Eu sou o Thiago. Muito bem, meus caros. Aqui é o Tobias. Como vocês estão? Aquele velho início burgeliano. Culturalmente Olha, virgelino. olha, meus caros, o Bram está procurando o centro da Terra agora. Ele está fazendo uma trincheira. Cara, o Gurgel é o cara, né? É engraçado demais Meu esse Deus negócio do do céu. Bram. Ai, ai. E aí? Muito bem, hoje falaremos dele, o homem chamado de racista, o homem que foi preso, o homem que não presta na Homem literatura misóginos. nacional, misógines, o comunismo para crianças. O comunista. Ele, Monteiro Lobato, né? Monteiro Lobato como contista e Lobatão. O Lobatão da. monocelha sagrada da literatura brasileira. Cara, você falou de monocelha, o Ademir me pediu um poema para Semana de Arte Moderna. Hum, É, eu não lembro. Parece que ia ter exposição de não sei o que lá. E aí ele me pediu uhum. um poema e eu esqueci, sabe, de mandar o poema. E Aham. aí ele foi. Depois eu falei, cara, tô te devendo um poema tal. Aí eu fui escrever um rapidão sobre o Monteiro Lobato. E ele foi o contrário, né? A semana de 22. Aham. E aí eu usei a questão da monocelha dele, cara, no poema. Foi engraçado. Eu, tipo, coloquei. Porque tinha semana de 22, aí eu coloquei, tipo, por baixo da monocelha. Havia um olhar irado, não sei o que lá, por causa da crítica É dele, muito né? bom. Aham. É. Muito bem, e o Monteiro Lobato não é só historinha para criança, não é só o Sítio do Pica-Pau O Amarelo, Sítio do né? O Capão cara. Amarelo. Bicho, eu fiquei pensando muito nisso ao ler os contos, porque faço aqui minha confissão Ah, aos nossos queridos ouvintes, que até então eu nunca tinha lido contos do Machado fora do que era do Sítio do do Monteiro. Pica-Pau. Ah, é. Só, Do... eu também confundo os dois, bicho. Eu não sei por quê, mas Aham. Monteiro Lobato e Machado de Assis. Pois é. Provavelmente ao longo do programa eu farei isso também algumas vezes. Vamos ter aí. Não, pra você ter ideia, eu falei, eu nem percebi. Se não tivesse corrigido. Aham, Enfim, eu não tinha lido contos aham. do Lobato ainda, né? E o mais engraçado de tudo, eu fiquei muito surpreendido, cara, muito surpreendido com o teor das histórias, né? Que eu li. Aham. E isso, já vou fazer aqui o jabá, e isso foi porque a editora Chafariz preparou aí um material É, sensacional sobre esses contos para serem lançados. então estamos aí em vias de quase sair, por isso a gente está unindo o aniversário dele, que foi esses dias para trás, e essa nova coletânea de contos que a gente vai lançar, que eu já mostrei a capa no meu Uhum. perfil do Instagram, né? Isso, E o negócio é alto nível, ele escreve muito bem, né, o Tobias? sim. E uma coisa interessantíssima, né? Esses contos dele não estão com publicação recente, né? Além da que Não, vem pela Chafariz, não tem mais. é, tem as publicações da Biblioteca Azul, mas assim, são vários livros, então o cara tem que comprar vários livros, e aí a gente vai fazer uma seleção aí com os melhores. É, Excelente. o primeiro conto, Tobias, que a gente pode falar, eu acho que é o Colcha de Retalhos, que você leu. Nossa, cara, que tragédia. Porque Só aí a um. gente termina com o pito do reverendo para terminar Tá. leve, tipo Jornal Aham. Nacional, termina com notícia boa, né? Aham. Cara, que história tensa. Assim, de um modo geral, das três histórias que eu peguei aqui para ler, né? São Uhum, histórias, contos, não são tão longos assim. Foram duas muito pesadas, e essa coxa de retalhos entra nela, né? E quebrou. Só que eu fiz o contrário, eu comecei com o pito do reverendo. sim. Aí eu pensei que tudo ia ter aquela pegada, e de repente eu caí na coxa de retalhos. Maluco. Foi não, mano. Que tragédia é essa?
loucura é essa? Cara, É, uma história muito, muito tensa. E ela tem várias camadas, assim, que dá pra gente explorar, cara. Muita sim. coisa boa na história, bicho. Você tem primeiro a senhora que está sempre bordando ali com restos de roupas da menina, né, para fazer a colcha de retalhos para quando ela casar. E é Aham. interessante a ideia dela, né, de pegar roupas que ela É, usou bicho. durante a vida. Tipo, Uhum. isso aqui é parte da sua história que vai se unir agora ao seu casamento. É. É uma E ideia ela. interessante, cara. Uhum. E o engraçado é que ela tem a memória dela, né, nesse objeto, saca? Sim, sim, A, a ela. grande. A grande. Vamos dizer assim, o grande objeto que traz essas lembranças é a quantidade, como se fosse um diário da velha, né? Uhum, sim, Sendo esse diário aí, ela consegue mostrar, né, para o visitante lá, olha, isso aqui é disso, isso aqui é daquilo, isso é de quando aconteceu isso, até quando aconteceu a desgraça. sim, e ela às vezes até corrige a minha menina, né? A menina Uhum, fala, isso aqui é de tal época. Ela fala, não, não é não. É esse aqui que é daquela época. sim, E é interessante também que não, a menina, tipo, não se fala, ela não tem muita fala, né, no conto. aham. E fica Tem mais de algumas canto. aparições, assim, né? É, sim. E eu fiquei, cara, eu fiquei muito surpreso quando ela foge com o cara, né? O maluco lá. E é, porque assim, eu não esperava, cara. Eu achei que fosse Uhum, casar mesmo e fosse ficar com a. Ia ser pobre pra caramba, sei lá, um pois é. negócio assim. Sabe uma coisa que é engraçada? Essa menina, na primeira aparição dela, o cara já denuncia que tem alguma coisa diferente nela. Sim, sim. Tipo, ela já tá esperando um momento pra fazer algo de É. errado, né? Ela já não Pra tinha vazar mais a fora. inocência da infância. Aham, exatamente, É a hora que o cara exatamente. tá chegando ali no sítio, né? Uhum. Vai atravessar ali o rego d'água. E a menina tá lá pegando, e ela não esconde, ela fica lá olhando, né? Assim, ela não Sim, tem. ela não é ah, uma Juma Marruá que esconde, pega isso. espingarda, né? Não, ela para, olha, espera, pergunta, né, sobre a fazenda, sobre o pai, ela indica e ele vai. Uhum, sim. E assim, eu acho que a parte mais, o central, né, do conto é a senhora costurando, né, Sim, depois que acontece que a menina vai embora, e ela continua costurando para que a coxa de retalhos envolva o corpo dela, né, cara, quando morrer. Cara, isso é muito doído, bicho, porque é uma uhum, história, ela pega a história da menina e, tipo, mesmo a menina vazando fora, tendo magoado ela quer ser enterrada junto com a história da menina, né? pois é, tinha um carinho muito grande por ela, né? Que a Sim. velha também tem uma coisa muito engraçada. A senhora lá, ela reclama porque ela tá muito velha, que ela viveu muito, né? Ela tá escreve alguma Uhum. coisa assim, né? Quando você vive muito, acaba assim, sozinha em toda a parte. Sim, sim, Cara, eu achei isso esse, tenso também, cara. esse trecho é muito singular quando você, tipo assim, o ambiente do conto, né? É um ambiente rural e é um ambiente rural isolado já. Uhum. A fazenda que o narrador vai visitar, ela é de uma família que vive ali sem contato frequente com o mundo urbano, né? É Sim. longe, é difícil acesso e tal. E ali, aquela senhora, aquela velha, ela vai vendo as coisas, as pessoas, né? Desaparecendo, melhor dizendo, as pessoas morrendo, sumindo, né? Uhum. Se distanciando. E isso remete muito, cara, se a pessoa. Hoje, o mundo moderno é uma desgraça, né? É um pouco diferente disso. Mas, assim, se você foi de interior, se você tem aí a presença de velhos na família e tal, você consegue escutar dele coisas mais pessoais, mais íntimas,
você vê que quanto mais a pessoa vai ficando velha, ela começa já a vir falar assim: nossa, os meus amigos já faleceram todos. Eu fiquei aqui sozinho. Sim. Eu tô É tipo, sozinho. é tipo a piada do tiozão do pavê que fala que vai contar que o cara fez aniversário de 102 anos e ficou chateado porque os amigos da escola não foram na festa. É, tipo isso. Mas um velho, assim, ele acaba soltando, né, essas histórias Uhum, e é o tipo de coisa que ele fala com um pesar muito grande. E sim, muitos têm até aquela coisa assim, ó, eu estou esperando Deus me buscar, né? Aí porque outros, parece que Deus esqueceu de mim. é, Tem eles umas coisas entendem assim. que é tipo, já deu a minha hora, né? Agora é só É, esperar. Já fiz tudo que eu podia estou e fazendo só hora esperar extra a tem muito morte tempo. agora. É, e é interessante também a postura do narrador, do visitante, né? Uhum. Ele quer ir atrás para ver de novo, tal, Ele fica e a extremamente curioso, surpresa, né? Aham. e a surpresa que ele tem depois que a menina vai embora. É. E depois o pesar que ele narra que nem o último desejo fizeram, né? Que foi enterrar ela com a coxa de Pois é, retalho. velho. Isso Que é o mais doído, sacanagem do cara. caralho. Agora, tem uma Pois outra é. coisa engraçada nisso, né? Nesse conto específico, porque ele trata de particularidades rurais, assim, dessas fazendas mais isoladas, assim, né? Uhum, Com pessoas rústicas e que, nesse caso, houve uma opção por ser rústico, né? sim. Quer dizer, não tem. São vidas isoladas que perdem, né? Muita coisa com contato. Então não tem exploração de outras coisas ali naquela vida, né? Aquela vida é uma vida Sim. extremamente pacata e É uma o, vida uma num lugar que o dia demora a passar, né? Porque é não tem muita situação, não tem muito o que fazer. e há uma resignação assim absurda com relação a esse tipo de vida parece que eles não querem sair daquilo, os Uhum. já mais velhos, e fazem a menina, a moça, que eles chamam de pingo d'água aqui, né? Aham, pingo Ficar d'água. daquele jeito mesmo. E é uma coisa muito bizarra, porque assim, eles estão fechados ali, a menina parece que com poucos contatos que ela teve, com os pouquíssimos contatos que ela teve fora da casa dela, ela apareceu um rapaz com quem ela se rabichou, o rapaz Uhum. apareceu assim e deu ali É, uma chavecada nela e deu certo. e é E a... até estranho, porque não fala desse rapaz, né? Que ela Não, tinha um relacionamento, não fala de nada. Tipo, do nada o cara aparece e vai embora. ele é só o espírito da discórdia que entra ali. É, Mas só você já, espírito de porco. você já vê que na mãe, no pai, na avó, essa coisa da resignação é muito forte. A mãe, cara, tem uma fala da mãe no conto que é muito bizarra, porque se ela diz que moça da roça, moça da fazenda, vai na cidade, acho que 3 vezes, para Uhum. batizar, para casar e para enterrar, uma coisa E pra assim, enterrar. Aham. né? Sim, E uma outra que, quando acho que o narrador pergunta se a menina lê, escreve alguma coisa, fala, não, não precisa não, aqui a gente não faz uso disso não. Eu escrevi e lia tão bem sim. quanto professora e nunca precisei disso, então não vou gastar tempo com ensinando isso pra menina Ensinando não. ela, né? É, Cara, eu também achei essa parte porra, assim, bicho. caraca, velho. Porque é Uhum, muito. É tipo, muito sentido só prático das coisas, né? Eu não vou é, perder meu tempo com isso, eu vou continuar costurando aqui a minha coxa de retalho, fazendo meus queijos, sei lá, e uhum. ensinar E é, ela a fazer queijo, que é muito melhor do que ensinar a ler e escrever. isso, e é uma praticidade muito negativa, né? Você vê que Aham. nada que Vicioso, né? isso, vicioso. Horrível, num certo sentido. Uhum. Sim. É, claro, quem quiser ler esse conto vai ter no na nossa coletânea de livros. Isso. Não, eu faço questão de indicá-lo cada vez mais, né? É.
E, assim, agora um outro conto dele que... Deixa eu só comentar Ah, uma outra coisa aqui antes sim, de você mudar, pode ser, né? Uma pode ser. coisa rápida aqui. No início do conto, cara, assim, é, é, é uma descrição, né, da natureza, das condições naturais que são feitas, assim, a partir de metáforas e analogias, etc. São muito bem colocadas e, assim, surpreendeu, porque é uma Hum, natureza ainda muito pouco humanizada, digo isso no sentido de que são espaços muito longos de natureza e pouquíssima ação humana, né, humana, nesse sim. espaço, né? E você vê o narrador contando sobre esse espaço que ele atravessa para poder chegar na fazenda, né? Ele vai colocando detalhes para tornar inteligível ali a época do ano, o que está acontecendo e tal, tudo de uma forma metafórica para parecer com o humano, para dar a entender para o homem. Porque só Uhum, descrever ali o que a natureza estava acontecendo parece que não ia ser suficiente. Então ele coloca que aquela época do ano ali, a natureza ela tarda a acordar. Tá? sim, E tem uma parte muito massa, ela tarda a acordar e a neblina fica ali como um roupão similar a uma mulher vadia que perde os véus ao se levantar, né? Ou nascer do sim. sol. Aham. A ideia é Cara, muito isso boa. é exatamente. Eu até me imaginei assim, tipo, numa época passada, tipo, anos 70 que as cidades eram menores, que havia, Tudo era sei lá, que longe, tudo era longe, as tinha que pessoas fazer viagem a iam, cavalo. exato, de carroça, cavalo, talvez o asfalto da cidade fosse até cheio de terra, né, por causa das carroças, sei lá, Uhum. algo nesse sentido. Eu pensei num cenário assim, bem antigo, e é claro, é um cenário que ele vivia na época, mas eu acho que era mais antigo ainda que ele, né? Pois é. Agora tem um outro detalhe Hum, interessante. Eu até estava pensando, tirei um tempo assim para pensar nesse detalhe. Já tinha algum tempo e eu achei uma lembrança disso aqui, né? A, Antes, né, as famílias possuíam uma série de objetos que eram objetos, sei lá, aqueles passados de pais para filho, né? Ou coisas que eram uhum, construídas, assim, a avó fez para você, e não sei o quê. Você sempre carrega alguma coisa, né, que é objeto que traz lembrança do seu próprio desenvolvimento, né, da sua própria vida. Então, você olha, sei lá, eu tenho isso daqui que me foi dado pela minha avó quando eu tinha 10 anos, está comigo até hoje. Ou eu tenho um relógio, sim. que era um relógio do meu bisavô, aí meu avô deu para o meu pai e agora eu tenho esse relógio, né? E E são coisas que vão passar para outros também, né? Depois dessa isso. pessoa, Agora, com a coxa de retalhos, você tem um início disso, né? Alguma coisa está sendo construída durante uma vida e, com uma finalidade, uhum, e que ia ser passado para o próximo, né? sim. Então, atualmente, eu acho engraçado porque isso está sendo perdido, porque todos os objetos hoje de uso, eles são objetos muito descartáveis. Uhum, Então, não tem mais facilidade de você ficar tendo em casa esses pontos de recordação, né? Acho que no máximo as recordações surgem atualmente como lembranças de redes sociais, sabe? Não tem sim. um marco que você pode fazer. É, na casa das avós, você tem lá coisas antigas que elas ganharam, que foram de não sei quem. Mas já na casa dos pais, né, uma geração na frente, assim, dependendo da geração, já Aham, não tem isso. Os pais exato. já não conservam essas coisas, tal. Aham. E aí, onde a gente chega numa observação interessante com o título do ponto, né? Já não se fazem mais coxas de retalho, no, Sim. no sentido que essa coxa de retalho, ela mostra
como a vida ela é uma soma de pequenos detalhes que não são necessariamente harmônicos, mas que ao fim ele toma uma forma, ele dá uma forma, como se fosse um mosaico feito de diferentes pedrinhas, né? E que Uhum. enquanto ele está sendo feito, você não consegue saber o que será formado, mas que no final você tem ali toda uma trajetória traçada e você tem uma forma finalizada, né? Sim, Então, hoje parece que não dá mais para se lembrar desses traços, né? Assim, estamos passando por um processo assim, né? Não se dá mais para ficar lembrando desses traços, porque as coisas vão sendo perdidas. E uma lembrança importantíssima, que o ser humano não é um semideus. Então, a nossa memória é falha, ela precisa de pontos, ela precisa de marcos para que me nós relembre, né? possamos lembrar do que se passou, do que foi feito. Sim. E você vê a ruptura com a família, porque tudo você vai fazer, você vai se casar, você vai fazer um enxoval, você vai comprar tudo novo, você vai. Uhum, Aí a colcha que você comprou já não tá boa mais, você rasga e joga fora e compra pois é. outra. É, então acaba que não tem esse passar para o outro, essa tradição, né? Por um lado é bom, claro, né? E por um Uhum, lado você vai cortando os vínculos com as suas gerações passadas. sim. É um afastamento do passado, né? Uhum, sim. Triste. Outra coisa que também é a forma que a natureza tá nessa época, né? Que ele vai visitar, que ela tá triste. Eu acho que ele quis, tipo, colaborar com a situação da senhora, né? Colaborar, tipo, é Ah, uma depressão dela, né? aham, É uma pois forma, é. tipo, aí ela tá sofrendo que a menina vazou fora e ainda olha para fora e vê aquele cenário feio, a natureza que demora a acordar, Aham, sei lá, meio que é. contribui, né, Sim, para isso. aí tem até duas épocas diferentes, né? A primeira época do ano é Uhum, essa época mais melancólica e tudo, onde ele vai sim, conhecer sim, aquela família isolada. Na sim, segunda, quando ele volta, que a velha vai contar a história para ele, já está uma natureza seca, sim, perdida, o pomar perdido, já acabado, não tem nada ali mais. sim, E só tinha restado sim. a velha e o filho, porque a filha da velha, a velha e o genro, porque Uhum. a filha da velha tinha morrido e a menina tinha fugido. É, pingo E d'água tinha ido embora. o, é, o genro dela estava indo na cidade justamente para vender a fazenda, porque já não ia ficar ali mais. Sim, sim. É tipo, deu tudo errado, né? Desolação total Tá do errado. coitado. Cara, agora o outro conto, você não leu, infelizmente, mas é o chama Colocador de Pronomes. E, cara, Hum, pensa em um conto engraçado que você ri o tempo todo de um cara que é extremamente maluco. esse Que colocador de o pronomes ele é conto de Meninix. é, de pronomes neutrix, né? Mas não é não, graças a Deus. A Glória. grosso modo, a história é, o cara ele trabalha na repartição e se apaixona pela filha do patrão dele. E Uhum. aí ele vai lá, faz a serenata. Cara, só que a narração é muito boa, velho. Eu acho que foi o conto assim mais bem feito do Monteiro Lobato, porque ele vai, bicho, quer ver? Ousou o escrevente namorar-lhe a filha. Apesar da distância hierárquica que o separava, namoro à moda velha, já se vê, pois que nesse tempo não existia a gostosura dos cinemas, encontros na Hum. igreja, à missa, troca de olhares, diálogos de flores, o que havia de inocente e puro. Depois, roupa nova, ponta de lenço, de seda, a entremostrar-se no bolsinho de cima e medição de passos na rua dela, nos dias de folga. Esse medição de passos eu achei muito engraçado. Tipo, ficar dando volta em torno da casa da menina só para ver ela na janela, né? Aham. Depois, a serenata fatal à esquina, com a corda donzela.
sapecando o dedo num velho pinho de empréstimo. Depois, bilhetinho perfumado. Aqui se estrepou. E aí que começa a saga do colocador de pronomes, porque aí ele escreveu um bilhetinho escrito, né? Anjo adorado, amo-lhe, e entrega para menina que está apaixonado. E o pai pega esse bilhete e depois chama ele, né? Você mandou para minha filha mais nova um bilhete dizendo amo-lhe, né? Então quem é que você ama? A irmã dela, a do Carmo? Ou você ama minha esposa? Ou você ama a Preta, que é a empregada, né? A escrava. Cara, e ele tenta explicar que não, que ama é a outra, a bonitinha. Só que o pai quer se livrar da do Carmo, que já é velha, encalhada, né? Bicho, o argumento dele é muito bom. Aí beleza. Né? Aí os dois se casam e tem o filho. E o filho que é o colocador de pronomes, que é o Aldrovando Cantagalo. E aí ele começa o canto dizendo: Aldrovando Cantagalo veio ao mundo em virtude de um erro de gramática. Aí depois, durante 60 anos de vida terrena, pererecou como um peru em cima da gramática e morreu, afinal, vítima de um novo erro de gramática. Cara, e assim, ele vive procurando lugares com coisa escrito errado e tenta consertar, e ele abre um consultório para as pessoas levarem os textos para ele corrigir, e ele e aí ele tenta criar assim, tem uma hora que o Monteiro Lobato fala que a pílula do pronomial dele, né? Ele vai resolver tudo e aí ele cria uma gramática. Só que aí quando ele cria os tomos em homenagem ao Frei que também o ensinou gramática, acho que é Frei Luiz, se não me engano. E aí ele manda, né, para a gráfica, só que vai apagado, cara. Ele vai apagado a dedicatória ao Frei, né? Quer ver? Dedicou-a a Frei Luiz de Souza, à memória daquele que me sabe as dores, o autor. Só que aí, quando ele enviou, ficou apagado. E aí o cara lá na tipografia foi e reescreveu essa parte. E mandou imprimir. Tacou, mandou bala, né, no negócio. E aí entregaram lá os negócios na casa dele. É engraçado que quando entrega os livros na casa dele, o cara pede uma gorjeta e ele dá o livro de gorjeta pro cara. Fala, aqui está a sua gorjeta, vai te resolver todos os seus problemas, tal. E aí o cara sai e faz o que eu falava para vocês. Quando pega um livro que não presta, ele fala, vamos levar lá no sebo e a gente troca por algum dinheiro e consegue a nossa gorjeta. Isso no sebo sempre renderá 5 tostões, já serve. E aí ele entra, né, para casa, vai abrir o livro para ver como é que tá. E aí, quando ele abre, tá lá, em vez de a memória daquele que sabe minhas dores, ele abre e está a memória daquele que sabe-me as dores. E aí ele fica pálido, né? O cara surta. Deus do céu, será que é possível? Aí é engraçado que o Monteiro Lobato narra já no final. Ergueu os olhos para Frei Luiz de Souza e murmurou: Luiz, Luiz, lama sabachthani, e morreu. De que não sabemos, nem importa o acaso. O que importa é proclamarmos aos quatro ventos que com Aldrovando morreu o primeiro santo da gramática, o mártir número 1 da colocação dos pronomes. Aí ele encerra o conto Paz a sua alma. Cara, isso é muito bom. Esse conto eu já li assim, umas 3 vezes e ri muito dele, cara, porque é muito engraçado o surto que o cara tem com os erros de gramática e vive só por causa disso. Sabe o que é engraçado que me chamou muita atenção no que você foi falando? A primeira coisa, né? A primeira coisa é aquela preocupação, aquela preocupação do pai que tem muitas filhas ali, uma preocupação antiga, e já não tem tanto isso assim, que tem muitas De filhas e despachar, né? precisa arranjar uns casamentos para
essas meninas para ver se elas faz a vida delas logo, né? E a Sim, intenção não, principal é ir despachando por ordem de chegada, né? Assim, da primeira, a mais velha. não, Para mais nova. e é muito claro, conforme você vai lendo a narrativa do Monteiro Lobato, de que o cara queria era despachar mesmo, né, a do Carmo, que era a mais velha, era feia, Aham, e a outra era bonita, então era mais fácil de arrumar um casamento para ela, né? sim. E é interessante que quando o cara fala, né? Uhum. Quando ele vai chamar ela, né? Ele chama o cara na casa dele para conversar. Ele fala: então você quer namorar com a minha filha, não é isso? Então, do Carmo, vem abraçar o seu noivo. E aí o pai do Aldrovando fala: Laurinha, quer dizer, coronel. Aí que começa a discussão, né? Aí, aí é interessante que ele fala: ou você que é a Preta Luzia, que é a cozinheira. E aí ele quer jogar até a cozinheira no negócio, bicho. Que É, aí porque entra. com a mais nova ainda tá fácil de se arrumar casamento, né? Agora, você quer casar com a do Carmo. E você vai casar com a do Carmo, com a do Carmo, com a do Carmo. E ele usa ainda mais porque o cara ele é chefe do cara. Então, Uhum. você não vai me obedecer, não, pô? Você tá doido? É engraçado esse conto, cara. Puxa, e vai estar também no livro. Então, na verdade, todos esses contos estarão nesse maravilhoso livro. Tem uma outra coisa que foi engraçado também nesse texto, que é a entrelinha do escrito versus a informação que o indivíduo está passando. Então, assim, você tem Sim. a informação escrita, né, que o cara entregou para a menina, que tem lá o problema gramatical, né, o erro de Aham. colocação de pronome. Só que não importa muito o que ele vai lá argumentar com o cara, né? O que Para ele importa é o vale o que está papel, né? escrito. O Aham. burocrata. Um burocrata safado. Mas uma burocracia interesseira, né? Justamente para dispensar logo a do Carmo. Aham, E é muito tá difícil, engraçado. né? É, tá, esse conto é muito engraçado, cara. É muito, ele é bem mais longo, mas vale a pena ler, cara. Agora, Hum, o outro que você leu foi o Drama da Geada, né? Drama da Real. Porra, bicho. Que Cara, no história começo comprida. que ele fala assim: Isso aqui tudo, ó, é meu. Só que o governo vem e mete a mão num pedaço. Com os Ah! Eu impostos. tenho um Cara, só. É. tem um sócio muito Ah! ingrato. Cara, quando ele falou isso, eu falei: Caraca, velho, esse cara é um visionário, né? É. O trecho é assim: ele tem um sócio voraz que É, num quarto da produção, o governo. sim, E é cara, engraçado porque ele vai, depois dessa do governo, ele ainda vai dizendo, né? Olha, a gente perde, a gente vai perdendo do ganho da produção do governo até a venda. sim. Então, vai com transporte, com é, torrefação, essas coisas todas, tudo isso vai Uhum, perdendo. sim. E aí acaba que o cara se perde mais ainda porque vem a geada, né? Isso, mas o legal é ver, cara, o que eu achei mais legal desse conto, bicho, foi ver como você tem ali uma narração. Quem narra o conto parece que é um dos trabalhadores Da fazenda, né? da fazenda, né? E o que ele vai falando, ele mostra assim, uma exaltação, né, da força criadora do cara, que chegou ali, tinha um monte era mato, né? Mato, terra, vamos colocar assim, sertão, Sim. e o bicho foi domando aquilo ali, né? Ele foi transformando no que tinha sido aquilo, né? No que se Uhum. tornou aquilo. Foi E- tipo obra dele, né? Ele criou nos Isso. 7 dias dele lá. É. E tem ali uma força, uma tentativa de mostrar um pioneirismo, uma
Meio que um empreendedorismo dele, né? Isso, um trabalho hercúleo, assim, e conseguir chegar numa condição que é completamente o contrário da condição inicial, né? E aquela coisa Uhum. do cafeicultor como alguém extremamente forte, extremamente dedicado, que enfrenta os mais absurdos problemas para conseguir chegar. Assim, é uma ode, em certo sentido, né? Sim. A Mas era um pouco essa do que força do trabalho, né? é, e é um pouco do que o Monteiro Lobato acreditava, né? Que, Uhum, que devia descentralizar do Estado, e por isso ele faz a crítica do Estado ser o sócio voraz, e tipo, de exaltar o trabalhador, porque é o trabalhador que vai levar o país para frente, e principalmente na época dele lá, o café e o petróleo. uhum, Então, depois tem o posto do Visconde, né? uhum. Mas é nítido que ele quer fazer uma crítica à situação da época. Só que o cara é muito genial que ele não faz disso um panfleto político, né? É muito genial isso que ele faz. Isso. É um trecho no conto que é muito bom, cara, que ele diz assim, né? Já nessa coisa do louvar, né? Uhum. O cafeicultor ele escreveu: seu esforço de gigante paciente nunca foi cantado pelos poetas, mas vale mais do que muito que é cantado. Sim, sim. Cara, Ai. é como se fosse uma ode, você observou bem, é como se fosse uma ode mesmo, né? Uhum, Todo um elogio aos trabalhadores é. do E sabe o campo. que é engraçado, cara? Se for olhar assim, se a pessoa vê um negócio desse, lê um negócio desse aí, dopado na ideologia, dopado como é que eu posso falar? A ideologia é o mais simples mesmo, né? Uhum. Ligado assim, ler com óculos ideológico esse negócio. Ah, mas é só mais um capitalista, é só mais um não sei o quê. Bicho, olha para o país, assim, e vê se não fosse umas pessoas com tal coragem, O que teria seria, algum. né? O que seria? Se não fosse um cara desse enfiar no meio do sertão e fazer alguma coisa, né? Como muitos outros Sim, fizeram, então, sim. o E é Lobato interessante aqui. Ah, que mostra, tipo, se não fosse a contribuição dele para o país, né? Claro, ele não dá, ele dá a entender, ele não escreve sobre isso, mas se não fosse a contribuição desse cara, ele saiu do nada, com o trabalho, com o esforço. Então não dá para simplesmente não cantar ele só porque ele é um alto fazendeiro rico agora. Quer dizer, sim. desmerecer tudo que ele fez só porque hoje ele está numa posição boa, né? Uhum. A gente pode lembrar aqui, nesse período, né, de descrição que ele faz, de vários heróis brasileiros, né, que foram esquecidos. E, assim, não digo Uhum. heróis de praça pública, os que estão nos livros e tudo mais, mas pessoas que de fato construíram o país, em algum sentido, pondo trabalho, pondo pioneirismo, etc. Acho que tem uma pegada assim nessa história. Sim, sim, sim. E é interessante o que acontece, né, depois da geada. Então, todo mundo fica Uhum. preocupado, cadê o cara e onde é que ele É. tá, e vira um drama, né? E olha para você ver o E, tanto que e o próprio funcionário fica preocupado com o patrão também, né? todo mundo fica aquela coisa, eu dei onde é que some por dias, né? Aham. É, tem uma outra coisa, cara, nesse quesito ainda de embate, né? Que o primeiro momento, você vê que tem esse embate do homem contra a natureza, tá querendo domar ali aquele espaço natural, Uhum. fazer daquele espaço algo seu e que produza para ele, que possa ser ordenado dentro de uma atividade humana. Aí o segundo embate que vem é o embate contra o governo, que é Sim, uma organização externa a tudo que está sendo feito e que pretende surrupiar parte do que é feito sem fazer nada. Porque, e olha só que interessante,
Porque no primeiro momento, quem domou a natureza não foi o governo. Quem Uhum, domou a natureza foi o fazendeiro. Foi sim. tudo a ação dele, foi tudo gasto dele, foi tudo empenho dele. E depois veio o Sem quê? Veio nenhum benefício do governo, sem nada, né? Simplesmente o Exatamente. trabalho duro dele. E depois vem o governo. E tá. E tem aquele mar de café, assim, né? O cafezal é enorme e tal. Uhum, Ah, e, no fim das contas, você vê que existe uma preocupação desse conflito. Tem aí homem versus natureza e homem versus homem, né? Entendendo este segundo homem aqui, entre aspas, porque é o bendito do Estado, né? uhum, Só que o Estado a gente até consegue burlar de alguma maneira, mas a natureza não dá para burlar. sim. Então, quando ele tem uma certa vitória ordenando a natureza pelo seu desejo ali, mas em um outro momento, o que acontece é que a ação natural acaba por derrubar todo O um império ano dele, de né? trabalho, né? Assim, que veio a geada forte. Uhum, sim. Cara, e aí você imagina, né? O cara trabalhou pra caramba, contratou gente para trabalhar, confiou os esforços dele, confiou o futuro ao dinheiro que viria dessa colheita, né? E Uhum. do nada, cara, numa geada, arrebenta com tudo. Bicho, o cara surta mesmo, porque o que ele vai fazer com aquele tanto de gente que depende dele para trabalhar, né? O que ele vai fazer Aham. com a família dele? O cara perde toda a noção mesmo. E tem uma parte, porque ele tem dívida, né? Sim, Eu esqueci desse detalhe, lembrei aqui agora quando você falou. Ele tem dívida e a fazenda está hipotecada a judeus franceses. sim. É cômico esse negócio do judeu, né? Aham. Eu ri muito disso. Cara, e aí a hora que eles acham ele também lá é bem tenso, né? Uhum. Tipo, o cara já tá em outro mundo, já perdido, sei lá, É, estranho pra caramba. É um conto tenso, né? Um conto bem muito, é tenso. pesado. E tem uma estética meio sublime, assim, né? Por quê? Porque todo o esforço, toda a natureza arredia, todo o contexto de sofrimento, de combate que o fazendeiro tem que passar, não deixa de ser uma situação bonita, né? Até mesmo a própria geada, porque a Uhum, descrição ali de como ficou, a paisagem diferente, muito bonita, vestida de noiva, é uma sim. noiva da morte e É, tal. A e geada arrasa com tudo ali, mas não deixa de ser bonita, né? um, um espetáculo bonito, cara. Eu acho que tem até uma parte que ele fala, né? Não fosse o estrago que ela fazia, seria uma coisa fantástica, um Aham, negócio assim, ele fala algo nesse sentido. isso. É. E deve que ficou muito bonito mesmo, ó, tudo branquinho, né? Eles Uhum, acostumados com aquele mar de café, a hora que vê tudo branquinho, tudo, realmente deve ser bonito, só que tem um porém, né? pois é. E Coitado. o seu Quincas, coitado, tem ali um final trágico. Sim, sim, Agora coitado. tem. Eu anotei uma frase do conto aqui, bicho, muito boa, que Hum. é acho que de um evento que acontece lá na fazenda, né? Aí um narrador diz assim: na cidade e na roça, saia e pinga são o móvel de todos os crimes. Exatamente. Meu Sai e jeito. pinga. Os antigos são sábios mesmo. Os cara já previram tudo que dá bagunça no mundo, né? É. É. E outra coisa legal do conto também é a preocupação da esposa dele, né, cara? Sim. Que, tipo, manda os caras. Os caras por si só já procuram também. Ela fica muito aflita, mesmo Aham. sabendo do problema financeiro que eles vão ter, mas ela quer achar o cara primeiro, ela quer É. recuperar o marido primeiro. É legal isso também. Agora o pito do reverendo, né?
Bicho, O esse Pito do conto é o mais Referendo. engraçado, velho. Pô, porque, cara, primeiro por causa da própria situação, né? É aquela Aham. coisa. A pessoa tem um comportamento, tem uma vida, mas aí quando existe aquela, aquela situação de vir alguém importante, não sei o que, ele se A possibilidade de uma visita que pode descobrir o que ele está fazendo de errado, né? nossa, O cara. Isso aí cara, lembra, inclusive lembra de histórias aqui de reverendos, de padres que nós tivemos aqui no centro-oeste, né? Vou até é, contar umas histórias. não, e lembra de fato, porque as mitras, né, os bispos ficavam no Rio de Janeiro, Tudo ficavam bem em longe. Salvador, Rio de Janeiro. Então os padres Aham. vinham para cá, cara, e O beleza, tempo agora passava, liberdade, irmão. é, não é que Talvez eu eles tô até longe vinham mesmo. com boa intenção, né? Só Uhum. que aí Mas o depois de algum lugar, tempo, o cara se perdia mesmo. E sim. tanto é que essas cidades históricas, o Iguaçu, a Pirenópolis, Goiás também, Uhum. todas têm Até, casos dos padres que tinham filhos, né? é. Não, e a minha família vem de filho de padre, velho. Sim, sim, Então, cara. é É, tudo as filho do famílias mais padre lá. tradicionais, né? Sempre Tem aparece um, né? um caso de padre aí que tinha os filhos. E assim, e chega a ser engraçado, porque a maneira que eles viviam era assim mesmo, preocupados É, em. Não, enquanto não vem ninguém, tá tudo certo, mas se vier alguém aqui, aí uhum. sim. Se vier alguma, Isso. o bispo, alguma fiscalização do bispo, aí sim. Aham. Não, e tem um caso engraçado. Esse cara era de Pirinópolis, mas ele veio para cá, né? Esse padre. É alguma coisa da luz, né? O último nome desse padre. Aí ele tinha uma pá de filhos, não sei se eram 6 ou 7. Aí eu estava aqui, mas estava na iminência de vir uma visita do bispo, né, para ele. Uhum, Então, para evitar de ser pego de surpresa, né, de alguma coisa acontecer e tal, ele não poder controlar, ele não ensinava os filhos a chamar ele de pai, mas de padrinho. Então, vinha e passava, benção padrinho, benção padrinho. E no final, o bispo, nossa, você é muito querido, né? Você tem tanta é, filhada assim. É é, essa bispo. e o bispo deve ficar, pô, orgulhosão, né? Os padres, Aham. meus padres são ótimos, olha aí pra você ver. Oh, O povo adora ele. ui. E vai ver, é tudo filho dele, né? Sim. E a vida do reverendo do conto, cara, é mais ou menos assim. Isso uma vida calma, monótona, né, que se Sim, resumia a pouquíssimas atividades, né, uma celebração, um almoço, já não fazia nem mesmo assim, as suas orações obrigatórias pela ordenação, né? sim, sim. Convivia ali com uma certa, uma governanta que ele tinha, né, uma É, empregada dele lá. vai saber que tipo de convivência, né? Pois é, na minha família isso gerou, né, Filhos. gerou filhos. E em muitas outras aqui para dentro do sertão, né? Então Sim, tinha isso lá. Você imagina o que era a vida num lugar distante assim, né? sim. Cara, e você falou de não fazer as orações, né, que tinha prometido na ordenação. Cara, é muito bom quando ele vai procurar o breviário, né? O Ou, breviário, cara, o breviário. Não, e você pensa, o breviário é a oração diária do sacerdote, né, sim, que deve ser feita, assim, imprescindivelmente, a não ser em casos extremamente graves. muito extremos, né, de saúde, sei lá, né? É, e o bicho não sabia onde estava o breviário Onde dele, estava? velho. E aí ele vai achar ele lá jogado na despensa, né? Descouro de E isso, porta, né? tá, isso, fazendo cálculo pro negócio, né? Ah, maluco, que filho da mãe. Bicho, mas assim, é muito engraçado essa história. E aí, a hora que ele vê que não é a visita, é o melhor, né? Porque ele É, já ele tinha esperava um escondido tudo. diplomata, né? É, ele tinha escondido tudo. Maria, dá calpito, né? É, ele não queria fumar o cachimbinho dele, né, perto do cara, porque tava, não, é um É, diplomata que esteve como nas cortes assim? Como da eu vou Áustria, com mostrar? os nobres de não sei da onde, mas não sei o quê. E de repente, ah, mas não é não?
Aí ele abre a batina, deixa o barrigão, Aham. afrouxa a gola da camisa, bota o pé na mesa e pede o pito. Maria da Calpito. Aham. Cara, Não, teve outra coisa que eu achei muito engraçada, porque de uma certa forma, tem alguma coisa, dos 3 contos que eu li, tem alguma referência a essa comunidade, essas comunidades mais pequenas, né? Cidadezinhas pequenas, povoados pequenos ou fazendas e tal, o que mostra uma facilidade maior de você ver coisas mais pessoais. Né? Então você tem, por exemplo, a menina lá chamada Pingo d'Água, né, da Copa uhum. de Retalhos. Agora aqui no Pito do Reverendo tem uns nomes, cara. Por exemplo, o João das Bichas, Aham. né? A Maria Prequeté. Tem Cara, uns nomes, é muito é louco, uma às vezes. coisa que você vê só no interior, velho. Vem de interior, assim, E, que você, e não você é gaita de rir. e não é artificial, porque você sabe que existe mesmo essas coisas. Aham, Tipo, exatamente. lá em Goiás a minha avó às vezes vai contar a história de fulano, não sei o que lá, tal. E ela fala uns nomes assim, tipo o João do troca lá, que faz troca de Uhum. sapato, sei lá o que que é. E assim, tipo, um monte de coisa nada a ver. Não, tem uns bichos, uns nomes assim, se a pessoa é do interior, ela vai entender. Se não entender, cara, saiba que Uhum. o Monteiro está apenas reproduzindo uma condição natural do interior Aham, brasileiro. E é sim. muito engraçado. E tem uma parte também que na hora que ele vai falar sobre a visita, né, para Maria, e aí fala do pato que vai cozinhar e tal, e que toalha que usar, de como é que tinha que chamar ele, Vossa Excelência, né, Vossa Senhoria. Uhum. E aí ele anota assim, após longo bate-boca, salpicado de injúrias em calão e algum latim, assentaram no pato da missa, na toalha de renda e no Vossa Excelência. Ou seja, depois de muita bate-boca, eles decidiram o que, que tinha que decidir. Cara, É. é... tinha uma outra. Aqui, combinadas essas minúcias, uma nuvem de nostalgia ensombrou a nédia cara do reverendo. Os olhos perduraram-se-lhe no vago, saudosos, e de lá só desciam para envolver, com ternura viciosa, o velho pito de barro que lhe fedia na mão. Ou seja, tudo o cara só pensava em pitar. Sabe aquele meme do cara que foi preso com um carro cheio de Ah, maço de é? cigarro? Aham, É tipo sim, aquela. do Pra que isso aí tudo? falsificado, Não, né? é meu uso pessoal. Não sei, Meu você pessoal, para vai não ter que filmar comprar isso? de novo, Você vai filmar isso tudo? Uai? Falou, uai. Eu pito, você para não não ter, pita, não? Eu falei, não, eu não pito, não. Mas eu pito, e muito. eu pito muito. Isso aqui é para não ter que voltar e comprar de novo. Ah, velho. Cara, Ui, demais esse negócio. esses contos são muito engraçados do Monteiro Lobato, cara. E assim, já no Pica-Pau Amarelo você via o talento dele, né? Ele escreve muito bem Uhum, e soube escrever muito bem para criança. E sim. até fala, na última entrevista que ele deu no rádio, que se tivesse que fazer tudo de novo, ele começaria escrevendo para crianças, tal. Mas a parte da obra adulta dele é muito boa também. Ele escreve com muita clareza, com muita, assim, é muito brasileiro o que ele escreve, né? É, E é muito quem é característico, assim. brasileirão mesmo consegue entender de boa o que ele está escrevendo, Uhum. né? Então, assim, eu acho que era isso, né, que a gente tinha para falar do Monteirão Lobatão. Lobaton das Massas. Lob, Cara, Lobatão. Ah, não, e assim, foi uma ótima surpresa me deparar com os contos dele, né? Não conhecia, gostei muito, e indico para todos que, como eu, não conheciam. sim. E há muitos outros contos, cara. Tem um que é sobre a noite de São João. Cara, é muito bom também. Tem um outro que é o. Aí tem os mais batidos dele, né? Que é a Negrinha, Urupês.
Aham. Que é o Oropesa é que ele fala do Jeca Tatu, meio que a invenção do Jeca Tatu, que ele arrebenta com o pobre do Jeca, chama ele de preguiçoso, fala que não, Aham. mas é engraçado esse lance do Jeca Tatu, esse Oropesa, porque ele fala, olha, se você chegar na casa do Jeca, vai ter um tamburetinho lá com 3 pernas. Por que pôr a quarta se 3 já dá para equilibrar? Aí, bicho, é muito bom. E aí ele fala assim, e o banco vai ficar lá porque o filho dele também não vai pôr a quarta perna. Depois o filho do filho dele também não vai pôr a quarta perna. Vai ficando lá sempre com as 3 pernas. E cara, o tanto de banquinho de 3 pernas que eu já vi, Nossa senhora. o bicho é engraçado demais. Né? Ai, ai. Enfim, Coisas do nosso Brasil. coisas do nosso Brasil brasileiro, Brasil profundo. Brasil raiz, né? Enfim, senhores que frequentam a nossa tabacaria, era isso. Em breve vocês terão acesso a esse livro maravilhoso que estamos preparando, ele já está em fase final, e, e vocês terão acesso a esses contos maravilhosos, foram selecionados, eu selecionei eles, e espero que vocês gostem, né, da edição e dos contos. Aí, Enfim, sim. não, eu só ia dizer que a edição realmente ficou muito boa, principalmente a parte gráfica, né? Mas foi a Uhum, que eu vi, né? Essa parte gráfica sim. de capa, contra capa, A ficou capa ficou muito muito bonita boa, mesmo, né? uhum, muito Eu bem também achei feita, muito bonita. trazendo ali o Lobatão, cores E muito tem temáticas, elementos, inclusive. e elementos dos contos também, né? Uhum. Então Enfim, vai ser um belo item. sim, sim, para as bibliotecas brasileiras. Enfim, Exatamente. confiram os nossos episódios passados, confiram o nosso site, que você vai ver lá os maravilhosos textos do nosso blog, que temos semana, todos os dias, né, durante a semana, tem alguém postando texto e textos de alto nível. E não deixem de visitar o site da editora também, comprar os seus livros lá, livros bem baratinhos, e seja muito feliz com a literatura. Cara, as coisas estão todas boas aí. Estamos com um trabalho sensacional, meus caros. Agora é só Olha, a hora de meus vocês caros, aproveitar. é só aproveitarem. Olha, tem blog, tem podcast, tem tudo. Vocês aproveitam agora, vai, tudo de graça. Material tem para burro, então aproveite. Eu sei de onde veio isso. Então, vamos finalizar a forma gurgeliana, né? Muito bem, meus caros. Olha, um grande abraço, viu, meus caros? Um grande Isso. abraço. Vamos Tudo de bom. fechar a tabacaria É, não, e apagar exatamente. o pito. Apagar o pito, esconder o pito, senão o reverendo leva o pito e fuma ele tudo. Ai, meu Deus. Então tá bom, senhores. Um grande abraço a todos vocês. Fui. Um grande abraço, meus caros.